Isso aí que você disse é tudo burrice. Que som da Xuxa é esse? Olá, meu amor de casa! Seja muito bem-vindo! A gente está hoje aqui no X-Talk, diretamente do Estúdio 9, com uma grande amiga minha, um presentão da vida, que é a doutora Gildete Zanella. Quem me conhece de outros carnavais sabe que ela me acompanha há muito tempo. E ela está aqui, muito bem acolhida, porque a gente adora ela, adora a competência e o profissionalismo da doutora Gildete. A Gildete que é dentista e especialista em harmonização orofacial. E claro, quem está comigo em tudo isso é a senhora Edna Regina. Regininha, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Olá a todos. E a Gildete é linda, né? Uma princesa. E assim, ela não é só linda por fora. Ela só não é natural, bela, sabe falar. Ela é uma pessoa mais iluminada ainda por dentro. Não é verdade? Sou fã dela. Ai, Gil, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Admiro as duas. Obrigada. É um prazer estar aqui e vamos conversar sobre o que vocês quiserem. Aqui é o X da questão. Aqui é aquilo que todo mundo tem vontade de perguntar, mas não tem coragem. Eu e a Regininha temos, não temos, parceiro? Temos sim. Afinal de contas, muita gente conhece a harmonização facial, né? Principalmente pelos famosos. E agora, a desarmonização facial. Você já parou para pensar nisso? Desfazer aquilo que você já fez. São muitos os famosos que fizeram e se arrependeram, né, doutora? É verdade. Infelizmente, várias pessoas acabaram exagerando, né, na harmonização. Então, a harmonização não é nada disso, né? Não é o exagero. É aquela coisa sutil. A harmonização, a palavra mesmo, o significado é harmonizar uma face. Então, a harmonização, o que é para você não é para mim, não é para você, né? Então, você tem que buscar avaliar a face de forma individual e melhorar aquela face de uma maneira sutil. Ou seja, a gente sempre fala assim que você vai repor volumes que você perdeu. Certo. Então, se você tem uma face que você vai transformar ela de forma muito abrupta, isso vai gerar uma diferença que não condiz com a realidade, né, daquela face. Então, ela vai ficar no mínimo esquisita. Gil, mas de quem que é o erro? O erro é do paciente que chega querendo ser igual a alguém, ou o erro é do médico que aceita fazer aquilo? Digamos que os dois, né? Porque o paciente, ele é leigo, mas ele está buscando um resultado na face dele que muitas vezes é uma face muito diferente daquele aquele ator, aquela pessoa famosa que ele está querendo ficar igual, que ele se identifica. Então, muitas vezes, a minha face, ela não pode ficar igual à da Regina, por exemplo. Então, e o profissional, que é, digamos, o especialista, que tem conhecimento para orientar e sabe o que deve ser feito, ou pelo menos deveria, né? Que ele deveria orientar o paciente. Olha, isso não cabe para o seu rosto, isso não vai ficar bom, isso vai ficar demais, então está na hora de parar. Então, essa consciência, ela deveria partir, eu acredito que muito mais do profissional do que do paciente. Mas o paciente também, muitas vezes, eu, por exemplo, eu perco pacientes por causa disso. Eles vão embora, porque eles querem fazer mais. Como eu não concordam, eles vão num outro profissional que vai fazer. Que top fazer. Eles querem fazer, exatamente. E esse é o forte da Gildete. Eu me trato com a Gil faz uns 4 anos. A Gildete, ela gerencia o teu envelhecimento. Ela vai fazer você envelhecer dignamente, podemos assim, ressaltando a sua beleza, deixando você mais bonita, tendo maior cuidado. Gil, tem um caso muito famoso que viralizou agora, da Sheila Carvalho, da Morena do Tchan, que ela estava extremamente masculinizada. A impressão que eu tenho é que esses profissionais estão gerenciando a beleza das pessoas como uma fórmula de bolo. Vamos deixar o rostos quadrados. Tudo bem que os rostos quadrados são futuristas, ter o malar, porque eu aprendi que aqui é malar, que é Gildete. Sabe aqui o queixo, o malar, o mais certinho, mais bonito. Mas as expressões estão muito masculinas. É normal? Eu tive uma impressão certa ou não? Sim.
os rostos femininos, eles deixaram de ser aquele rosto mais triangular e passaram a ser rostos mais quadrados, né? Então, tudo fica um padronizado. Aumenta muito a mandíbula e essa é uma característica mais masculina. Certo. Mas é claro, se for com sutileza, quando você faz uma definição de mandíbula, mesmo nas mulheres, que você define, né, essa transição, você tem um perfil bonito, Uhum. se torna uma coisa bonita. Mas quando passa a exagerar, então você passa a ter um rosto muito mais masculino. E a Sheila Carvalho é uma mulher lindíssima. Ela é maravilhosa. Linda. Mas ela estava estranha, digamos. Não estava uma mulher feia, mas ela estava estranha, estava gerando comentários. E ela mesma percebeu, né? E ela desfez, reduziu. Ela está maravilhosa hoje, né? Sim. Então, harmonização é isso. Você transformar um rosto, ou seja, melhorar o rosto sem exageros. Então, ela está muito mais jovem hoje do que quando ela tinha um monte de preenchedores. Então, o que a gente precisa sempre ter em mente? Preencher o rosto vai te rejuvenescer ou vai te envelhecer? Uhum. Depende. O que eu vejo muitas meninas, às vezes jovens, elas começam a preencher demais o rosto. E elas passam a parecer muito mais idade do que elas. Olha, faz um efeito contrário, né? Efeito contrário. Então, gerenciar o envelhecimento, ou então um rosto jovem, mas que tem alguma necessidade, uma simetria ou alguma coisa assim, ok. Mas o que a gente precisa entender, e os profissionais sabem disso? A gente não pode perder as proporções. Então, o rosto da mulher, ele tem uma proporção. Essa largura, ela não pode ser maior que ela sempre deve ser um pouquinho menor. Essa largura, ela não pode ser muito maior do que a região de têmpora. A boca não pode ser muito maior do que o espaço, tem divisões, tem medidas. Então, essas proporções que a gente não pode perder. O Caramba. rosto começa a ficar esquisito. E é o que a gente mais vê na internet, muitos famosos e pessoas anônimas também que vão mexendo sem parar, sem se satisfazer com aquilo que vê no espelho. E são proporções muito diferentes do que estas. Exatamente. Quando você faz muito volume aqui na frente, o que você olha para aquele rosto e você vê? Aquele volume que a luz bate, ela reflete, e aí você diz assim, a pessoa está inchada. Exatamente. O olhinho fecha. O olho, ele fica menor, porque nós temos proporções, medidas. Certo. Então, eu tenho uma medida aqui, eu tenho a medida dos 2 olhos e eu tenho a medida externa. Então, são 5 medidas. Se eu começar a encher demais aqui vai ficar maior do que o espaço que eu tenho do olho. Então, o olho, ele começa a diminuir. E sendo que o olho, ele já diminui com o envelhecimento. Ah, tá. Porque o diâmetro da órbita, a parte óssea, ela vai alargando, ela vai atrofiando, né, perdendo a estrutura óssea, e o olho ele vai entrando para dentro da nossa órbita. Caramba. Da nossa... Uhum. Isso não tem o que mudar, isso é natural do envelhecimento. Isso é natural, isso faz parte do processo de envelhecimento. Agora, se você começa a trabalhar com muito volume ao redor, isso vai piorar muito. É a dona dela, Versace, que ficou toda deformada? Sim, a gente tem... ela né, faz Ela muito perdeu a tempo. mão Ela mesmo, perdeu né? a mão mesmo. E muitas vezes o que Ela acontece... parece um leão, ela fica tudo deformado. Porque é muito difícil, às vezes, você reverter, porque aí você vai criando uma distensão na pele, aí você tem que partir para a cirurgia. Ah, é difícil? Então, se eu faço muito preenchimento? Quando você vai inflando, imagina assim que você vai inflando uma pele. Aham. Essas fibras colágenas, com o envelhecimento, elas vão se rompendo, elas vão perdendo a capacidade de voltar ao seu tamanho. É mais ou menos como a gente engorda. Exatamente. Ah, tá. Você começa a ficar com flacidez. Então, você tem que fazer, nesses casos onde você vai remover um excesso de volume, possivelmente você vai ter algum resquício ali de flacidez que vai ter que ser tratada de outra maneira e não só simplesmente remover o preenchedor. Claro, uma face jovem, ela tem essa capacidade de voltar a pele, né? Mas um rosto um pouquinho mais envelhecido, possivelmente ele vai ficar com flacidez. Então, a gente precisa tratar a flacidez também depois, quando você remove o preenchedor. Então, não tem vantagem nisso, não. Então, o bom que você pode se arrepender e tirar, porque eu acredito, eu não vi assim com carinho o caso da Sheila Carvalho,
Mas foi um médico que chamou ela e eu acredito que deve ter feito um estudo falado, olha, tá ruim, vamos melhorar. E de fato ela está linda. Transformou. Linda. Ela sempre foi uma mulher linda, que se cuidou, mas de fato parece que ela tá errando ali. Ela caiu no exagero. Ela caiu no exagero e agora ela voltou a ser Maravilhosa. Mas não temos só mulheres que exageraram, muitos homens exageraram. Cantor Eduardo Costa. Ele é um que deve ter ficado flácido, porque ele inchou demais, tadinho. E ele era um homem bonito. Se você olha as fotos dele antes dele começar a inflar o rosto, né? Porque ele ficou inflado. Claro, ele estava grande, Sim, né? musculoso. Mas o rosto estava exageradamente preenchido. Então ele reverteu isso. Hoje ele está, né? O corpo também ele emagreceu muito, mas hoje ele parece muito mais jovem. Porque quando você olha aquele rosto inflado, você percebe que é um rosto que envelheceu, que tinha uma flacidez, que tinha um excesso de pele e que foi inflando. Então, quando a gente começa o processo de envelhecimento, o maior erro é assim, tá sobrando aqui, eu vou preencher, vou encher. Ai. Então, você tem que tratar a flacidez. Os preenchedores, eles nunca vão sair de cena, eles são muito importantes, mas eles precisam sempre ser aplicados em pontos estratégicos para estruturar o rosto, para desenhar o rosto e sempre antes precisa tratar a flacidez. Você sabe que eu adoro fazer tratamento com a Gil, né? Aí eu chego lá e falo, Gil, vamos preenchê-la? Eu quero fazer bioestimulador, ela fala, não, porque vai te deixar com a cara redonda. Eu não quero. E que bom que ela fala isso. É impressionante a lucidez da Gil. A Gil estuda muito, assim. Final de semana ela posta foto. Eu vou pra onde arrumada? Vai estudar. Vai estudar. Pronto, tá sempre se atualizando, né? E falando mais nos famosos que reverteram, né, esses tipos de tratamento, teve o Alok, que foi rapidinho. Nossa, parece que foi mais simples, ou não? O Alok ele fez, e eu acho que foi assim uma questão talvez de mesa ou alguma coisa assim. Tanto que tem pouquíssimas fotos dele, né, com a mandíbula bem marcada, estruturada, e logo em seguida ele tirou e ele ficou muito melhor, muito mais bonito, sem a harmonização. Claro, hoje com certeza ele faz a harmonização, mas eu digo não aquela harmonização exagerada, né? Então ele tá com um rosto muito mais agradável, harmonizado de forma sutil. Será que os famosos se sentem na obrigação de fazer uma harmonização? Eu acho que eles se sentem na obrigação de se manter jovem eternamente. Eu acho que existe essa pressão, sim. E aí, quando o envelhecimento, ele chega para todo mundo, não é adianta, verdade, né? Vai chegar. Então, quando começa aqueles sinais do envelhecimento, eu acho que é a aceitação, porque eles trabalham com a sua imagem, né? Então, isso é importante. Mas aí, às vezes, acaba perdendo a mão mesmo, né? E Gil, e como que é o processo de você retirar? Geralmente é com ácido hialurônico, certo? Faz um buraquinho e vai apertando mesmo? Não, na verdade, sim, o ácido hialurônico é o único produto da harmonização que a gente consegue degradar ele. Então, a gente consegue remover pela degradação. Então, tem uma enzima que a gente injeta na área onde tem o ácido hialurônico. E aquele ácido hialurônico, que é um gel, ele vai se transformar numa solução. E aí, o corpo ele vai absorvendo. Isso, ele vai eliminar. Só que assim, se eu coloquei uma quantidade a mais de preenchedor naquela área e eu quero tirar parte daquele produto, dificilmente eu vou conseguir tirar exatamente o que eu quero. Porque aquela enzima que eu vou injetar ali, ela vai degradando o ácido enquanto ela tiver capacidade. Então, vai depender muito da reticulação do ácido. O ácido com uma reticulação menor, quanto mais denso o ácido... Então, o rosto pode não voltar. Não, ele volta, mas eu digo assim, se eu quero só reduzir um pouquinho daquele volume, talvez eu não tenha uma precisão de quanto que eu vou reduzir. Às vezes eu tenho que tirar tudo mesmo e depois estruturar novamente, fazer aquele volume novamente de forma adequada. É um trabalhão. Exatamente. Mas agora eu vou no X da questão agora. Ninguém fala quem faz esses tratamentos nos famosos. Né? Que tipo de profissional? Os médicos, eles nunca vão dar o nome aos bois. Ah, sim. Né?
Na verdade, é porque quando você vai falar sobre um assunto polêmico, é muito complicado você dar o nome de quem está envolvido na situação, por questões jurídicas mesmo, né? Então, assim, eu Mas não isso posso foi um falar que eu erro não na tenho mão um bom também. advogado. Mas foi um erro na mão da pessoa. Então, Não trouxe nenhum dano para ela. Pode ser isso. exatamente. Mas sabe por que eu falo nisso? É porque eu escuto uma queixa muito forte dos não médicos. Então, Entende? É aí que eu quero chegar. uhum. Aconteceu um caso agora, infelizmente, um rapaz perdeu a vida com tratamento de fenol, Ah, é verdade. né? Ele teve uma parada cardíaca que fizeram o fenol ser o monstro que, nossa, deixaram o fenol super... Pela falha de não é? Isso! Mas não foi o fenol não foi que o causou a produto. morte do rapaz. Mas eles fazem um caos. Falando dos não médicos, do fenol, eles vilanizam demais. Uhum, Mas quando um profissional erra na mão de um famoso, ninguém dá os nomes aos bois. uhum. Você entendeu o que eu quis Sim. chegar? Primeiro que esse caso da morte, né, que, nossa, foi uma coisa muito triste, né? O rapaz procura melhorar, era uma queixa, uma dor dele, né, a cicatriz de acne, e ele queria resolver aquilo. E como que a gente pode chamar de profissional? Ela não tinha formação nenhuma. Amadora. Exatamente. Entusiasta. Puxa, sem Responsável. informação. Então, assim, ela não tem formação nenhuma. Ela não é médica, ela não é enfermeira, ela não é biomédica, ela era uma influencer. Que, aliás, onde que se formam os influencers? Vixe. Então, assim, mas digamos que ela seja uma boa influencer. Eu não sei, eu não seguia, não acompanhei. Mas aonde que ela estudou para fazer a prática do fenol, para lidar com saúde, com uma técnica que ela tem qualquer técnica invasiva, com ácidos, com produtos que você injeta, ela tem riscos. Claro que alguns, eles são riscos muito bem controlados pelo profissional que está executando, pela capacidade técnica, pelo conhecimento anatômico, pelos cuidados prévios. Então, você não vai colocar em risco a vida do paciente. Mas, claro que você pode ter uma ocorrência ou uma intercorrência. Mas morte, não tem nenhum caso na literatura de morte por fenol. Olha só. E fenol, ele vem sendo usado desde 1800. Caramba! Então, agora, ele já foi usado há muitos anos atrás, ele era muito usado, porque a gente não tinha toda essa tecnologia que tem hoje para estética. Então, o fenol, ele traz um resultado maravilhoso até hoje, e de repente ele acordou novamente, ele reacendeu. Será que ele realmente traz todo esse risco, ou será que ele entra em conflito com algum interesse? Exatamente. Com as grandes tecnologias, com as grandes indústrias. Então, essa é uma pergunta que eu mesma me faço, eu não tenho essa resposta. Mas o fenol, ele é usado em algumas medicações também. Ele não é usado só como peeling estético. E ele realmente tem uma capacidade de remover, de degradar toda aquela pele envelhecida e de regenerar uma pele jovem, desde que você tem uma boa condução desse pós-operatório. Então, foi demonizado. Por quê? Porque alguém tinha interesse nisso, será? Ou será porque realmente ele é perigoso? Porque a Anvisa, até agora, ela está, né? Analisando, estudando, exatamente. Ela pediu 90 dias, agora pediu mais um tempo, que eu não sei exatamente quanto é. Mas ela também não tem dados que provem que o fenol realmente oferece risco à vida se ele for usado. Então, infelizmente, a morte desse paciente não foi pelo fenol. O laudo técnico que saiu da morte dele foi por... Parada cardíaca, né? Não, por a aspiração. Aspiração do fenol. Então, assim, o fenol, eu sempre usei fenol e eu sempre tive o cuidado de usar num ambiente com a janela aberta, porque ele tem um cheiro forte, sim. Então, às vezes, eu trabalhava meio que o dia todo, fazia vários pacientes, mas
eu nunca tive um relato, por exemplo, de mim, da minha equipe, por dor de cabeça, por algum mal-estar por causa do fenol. Claro, eu usava uma porcentagem segura, uma porcentagem baixa, uma quantidade baixa, sim, tudo isso. Mas mesmo em ambiente hospitalar, onde é feito o produto, é usado uma grande quantidade para fazer o rosto, assim como ela usou para fazer a face toda. Então, ele também deveria causar esses danos em quem estava fazendo o procedimento ou no próprio paciente que estava sendo feito. Mas não tem nenhum relato de morte por asfixia. Então, claro, pode ter sido o laudo, e não estou questionando o laudo, estou questionando a técnica que ela fez, que ela não teve um protocolo, uma sequência. Ela estava num ambiente fechado, ela usou uma grande quantidade de fenol, ela cortou toda a pele antes, ela passou anestésico tópico, que a gente sabe que ele vai favorecer toda essa permeação do produto. Então, assim, foi uma sequência de erros que levaram à morte do rapaz, infelizmente. Infelizmente, né? Nossa, que dó. A gente fica É chocado. triste demais, né? E assim, Gil, eu me lembro que na época que eu tava bem próxima da Gil quando aconteceu isso, eu lembro que em alguns jornais saíram muitos relatos, acho que na mesma semana. Mulher chega toda enfaixada, Puxa, com fenol e tal. E não era, né, Gil? Sim. aí vem as fake news também, né? Mas assim, grandes empresas dando força pra isso. E não, eu me lembro que a Gil comentou comigo que teve uma moça que chegou no hospital por uma queda em casa. E ela tinha feito um tratamento com fenol, né? Sim, é uma senhora que foi até aqui em Curitiba esse caso e ela fez o procedimento com uma profissional e ela já estava no processo de regeneração, a pele estava cicatrizada, inclusive tem fotos que circularam nos grupos de estudo dessa senhora, que no dia anterior ela ser hospitalizada, ela estava super bem, ela estava apenas com aquele eritema, que é a área avermelhada, que é uma característica do pós-fenol. E aí ela foi hospitalizada por outro motivo, mas talvez, não sei se foi inexperiência dos residentes, o rosto estava mais vermelho, ela foi enfaixada, totalmente enfaixada, mas assim, o que me chama mais atenção é que foi chamado a polícia Nossa, no hospital. E aí, claro, a profissional teve que se defender de toda essa questão que eu não acompanhei depois da evolução. Mas então, assim, acabou se pegando tudo que era de fenol, acabava virando um sensacionalismo. E aí, com pedido de restrição para os não médicos, que eu gostaria até de saber qual é a universidade que forma essa categoria de não médico. né? Porque eu sou cirurgiã dentista e o outro é biomédico e o outro é fisioterapeuta. Então, assim, esse não médico eu não sei aonde que ele se forma. Talvez eles estejam se referindo a essa influencer, né? Ela é não médica, ela não tem uma profissão. Nenhuma capacidade. Então, assim, não tem nenhuma profissão, como que a gente chama? Não médico. Agora, o cirurgião dentista, eu faço questão que eu seja chamada de cirurgião Sim. dentista, que essa é a minha profissão. Exatamente. Eu nunca quis ser médica. Uhum. Eu sou cirurgiã dentista. Então, aquela questão de querer que o fenol fosse restrito para a classe médica é que levou a pedido de que fosse feita uma intervenção quanto aos outros profissionais. E aí a Anvisa não tem essa autoridade de dizer você pode usar e você não pode. Foi suspenso para todos. Foi suspenso para Caramba. todos porque ela tem poder sobre o produto e não sobre quem vai aplicar ou não. E infelizmente estamos todos sem o fenol. Você acha, Gil, de verdade, assim, né, o X, né, do problema, X da questão, foi a questão os médicos perderam muito mercado para os não médicos? Então, olha, essa é uma coisa que eu até te respondo com a resposta de um médico, que é um médico muito famoso lá do Rio Grande do Sul, é o Victor Storentino, que há muito tempo atrás ele fez um vídeo falando exatamente isso, onde estavam querendo proibir, né, todas as outras áreas da saúde a trabalhar com harmonização, porque estavam colocando em risco a vida da população. Claro, o médico também erra, né? Eu digo assim, só erra quem faz. Só quem Exatamente. faz.
tem profissionais bons em todas as áreas. E os ruins Também. se espalham aos montes. Então, o Sorrentino, ele falou na época assim, não venham com isso, que vocês estão preocupados com a saúde do paciente. Vocês estão preocupados com o bolso de vocês, com a reserva de mercado. E por isso, assim também entendeu os juízes, né? Com tantos pedidos de proibir os demais profissionais, os juízes também entenderam isso. Que não, que na verdade tem mercado para todo mundo. O que a gente precisa é ter um atendimento diferenciado, sair da nossa zona de conforto. A gente precisa atender o paciente de uma maneira cordial e talvez, porque tem muito médico bom, e graças a Deus que tem, porque é uma... Devemos, amamos os médicos, não é exatamente. isso? Eu digo assim, que é uma pequena parcela de médicos que se incomodam com isso. A sua grande maioria está com a agenda cheia. E está atendendo junto, e está trabalhando, e a gente compartilha pacientes. Então, é uma pequena parcela, digamos, que se incomodam e que brigam, sim, e que, infelizmente, eles mesmos acabam se prejudicando, porque a harmonização só cresce na mão também das outras categorias. Mas eu digo que os próprios médicos cresceram muito com esses outros profissionais. Por quê? Se você está no mercado e você é a única, não importa como que você atende, todo mundo vai ter que procurar você. Agora, se começa a crescer, eu digo que a concorrência ela é muito saudável. É verdade? Então, eles tiveram que sair daquela zona de conforto, daquele quadradinho e Tiveram que estudar Mostrar mais. sua competência. Eu acompanho muito hoje. Hoje o estuda absurdamente. Estuda muito. Tem que estudar às mesmo o vezes, tempo todo. Você tá ali acostumado em alguma coisa, tranquilo, na sua zona de conforto, e de repente chega algo que fala, ai, o meu consultório já não tá tão bom mais. Exatamente. E o que eu vejo assim? Que eu conheço muitos médicos, círculo de amizades, e que eles estão super bem, que eles trabalham, sim, eram cirurgiões plásticos, e hoje a cirurgia plástica ela diminuiu bastante, né? Porque muitas pessoas estão fazendo prevenção, estão fazendo harmonização, cirurgias minimamente invasivas. Então, eles foram para a área dos injetáveis também. E eles trabalham maravilhosamente bem. E eles não estão perdendo o tempo deles brigando com quem está trabalhando também. Cada um cuida do seu e tem paciente para todo mundo. Antigamente, quem tinha acesso à harmonização, ao botox, aos preenchedores, à parte estética? Uma pequena parcela da sociedade. Hoje, qualquer pessoa que ganha Muito mais salário acessível. mínimo, ela tem acesso. Ela pode parcelar. E olha que coisa boa isso. Muito bom. A gente deveria ficar muito feliz, todas. as classes. Exatamente. E não a gente ficar brigando porque eu posso, você não pode, isso é meu, isso é teu. Então, isso eu acho uma coisa triste, que a gente poderia trabalhar todo mundo junto e a gente poderia fazer muito mais gente feliz e a gente mesmo ser pessoas melhores e mais felizes. O sol é para todos, né? Agora, falando em procurar por profissionais competentes, eu acredito que a falha está em quem procura, por exemplo, agora com redes sociais. Ah, eu vou procurar alguém para fazer a harmonização facial em mim. Eu vou no Instagram. Aí, esse fulano tem 1 milhão de seguidores. Você procura pelo número de seguidores e não pelas competências, pelos estudos daquele profissional, né? Aí tá um grande erro também, né? E, infelizmente, nem sempre o melhor profissional É o que tem mais aquele que seguidores. tem mais seguidores. Exatamente. A gente pode comprar seguidores, né? Exatamente. Então, eu vejo assim por mim. Eu tenho pouco tempo para me envolver tanto ali na rede social, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler artigos. Que é muito mais importante. Muito mais importante, mas o que a gente percebe hoje? Que hoje a gente é obrigado a ir para a rede social, porque senão você vai ser esmagado. Então, você tem que, na verdade, equilibrar isso. A técnica, eu sempre falo para os alunos, você saber fazer uma boa técnica, entregar um bom resultado, não é diferencial, é obrigação. Então, o que é o diferencial? Você entender o que você pode planejar, você pode fazer aquela face ficar o melhor possível sem que ele tenha que se descapitalizar de uma forma impossível, né? Então, o diferencial é você entregar uma boa harmonização com baixo custo, ou seja, com baixo produto, porque os produtos não são baratos, mas
com baixo custo para que você tenha aquele rosto melhor. Isso eu acho que é um diferencial. E claro que na rede social você tem que mostrar que você sabe fazer. Então, quando alguém vai procurar um profissional na rede social, primeiro, eu vejo por mim, as pessoas começam a me seguir, e aí eles ficam ali acompanhando. Você faz uma postagem, eles fazem uma pergunta, eles mandam um direct e eles vão te namorando. Depois de um tempo é que eles marcam a consulta e eles vêm. Por quê? Porque eles foram me acompanhando. Porque ninguém consegue representar o tempo todo. Não é verdade? Então você pode se vender muito bem. Tem gente que se vende muito bem. Mas será que ele é capaz de entregar um resultado realmente bom? Isso é muito... A gente chega a questionar, né? Você fala entregar o resultado. Ali na rede social, a gente pode mostrar algumas coisas, mas nem tudo. Não. A gente tem uma legislação que não permite que vocês mostrem o antes e depois. Não, antes e depois, agora a gente já pode mostrar sim. A gente consegue. A gente não deve mostrar o transoperatório. Então, quando você está fazendo o procedimento, mas o antes e depois a gente pode. Só que a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, como tem uma grande quantidade de pessoas hoje na rede social, ou seja, todo mundo está na rede social e todo mundo está patrocinando e todo mundo está investindo dinheiro, então é muito difícil você depender só do algoritmo para que ele te entregue, para que mais pessoas me vejam. Muitas vezes, nem os meus seguidores conseguem ver as minhas postagens. Porque quando eles abrem a tela da rede social, vai caindo aquele monte de coisa ali, de outras pessoas que estão pagando mais do que eu. Então, eu não estou sendo vista. Então, eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja vista por aquelas pessoas que não me seguem. E aí, eu preciso colocar conteúdo interessante ali. Mas algumas coisas eu não posso colocar. Por exemplo, se eu colocar uma foto de antes e depois e eu for tentar patrocinar, as redes sociais elas não vão aceitar. Olha, interessante, né? Ela já tem um código ali que ela não vai aceitar o patrocínio. Então eu vou depender de que você vá lá e rode a tela e veja a minha postagem, para que você se interesse ou para que você passe a confiar em mim, porque tem toda essa questão também que cada vez eu acredito que vai ficar, né, mais intenso, mais pessoas trabalhando com as redes sociais de forma paga. Eu fiz um line skin com a Gil. Você fez com fenol? Em mim ainda foi antes daquela... Você ainda foi o fenol, ainda foi. Ainda foi com fenol. E é um tratamento maravilhoso, maravilhoso. Ele tem um pós ali de alguns dias e o resultado é incrível. E vocês tiveram que se adaptar, né, Gil? Porque era, assim, o tratamento do momento, era o carro-chefe. Sim. E como que foi isso? Porque foi meio do dia pra noite. De repente ele foi proibido, né? Eu estava com a agenda cheia naquela semana. Eu tinha, no dia que foi proibido, eu vi, na verdade, já eram 10 horas da manhã e eu tinha 3 pacientes à tarde para fazer. E aí a gente desmarcou e o paciente, como assim? Tinha pacientes que tinham tirado férias, porque queriam ficar a primeira semana em casa. E aí eu não tinha produto para usar, porque a gente teve que lacrar todo o produto que a gente tinha em clínica. E a gente não tinha disponível outra fórmula que não seja com fenol naquele momento. Então eu acredito que foi em torno de 30 dias para sair uma fórmula nova. E aí sim eu passei a fazer sem o fenol. Que olha, hoje a gente está tendo resultados ainda melhores. Melhores que o fenol. Ainda melhores. Que legal. Pós-operatório é muito parecido, mas a resposta da pele, a gente percebe que você tem uma cicatrização muito melhor. A pele ela fica muito mais homogênea, o eritema, né, aquele aspecto vermelho, ele demora menos para sair. Então hoje a gente tem uma resposta muito melhor com o Line Skin Free, que é sem fenol. Olha só, quiseram Que legal, né? roubar o mercado, foram lá se reinventar. Deram a volta por cima. Fizeram, Sim. né? Mas também tem muita questão por parte do paciente para ele cuidar dessa sua recuperação. Total. Nem Digamos todos que 50%. 50%? 50% é técnica e produto e indicação, né? Que isso compete ao profissional. Mas os outros 50%, ele está associado aqui àquele momento que eu ajudo a conduzir, mas que o paciente Depende vai dele. cuidar no dia a dia.
Então, todo mundo, Line Skin é para todo mundo? Não, tem vários pacientes que eu falei assim, olha, você não está preparado para fazer o Line Skin, porque vai ter um pós-operatório assim, assim. Ele não dói, mas ele não é bonito, como todo mundo já viu. Né? Sim. Ele não tem um aspecto bonito. Tem que ter uma paciência aí. Ele tem um processo. Sim. E se você quer o resultado, você tem que passar pelo processo, não adianta, né? Não existe. E eu sempre falo assim, mas não dá para fazer um outro procedimento mais leve? Não tem milagre. Eu falo que se o procedimento é leve, que ele não te gera pós-operatório, tampouco ele é capaz de te gerar um bom resultado. Então, o Line Skin, ele tem esse processo, sim, mas ele gera um resultado como nada hoje no mercado. Hoje não tem nada no mercado que entrega o resultado do Line Skin. Não, é maravilhoso. E eu falo assim com toda a segurança. Porque os resultados que eu entrego com o Line Skin, eu não consigo entregar com nada mais. Que é um Line Skin perfeito, procure a doutora Gildete Zanella. E doutora, qual que é o procedimento assim mais difícil de reverter dentro da harmonização facial? Eu diria que os bioestimuladores, quando eles não foram bem indicados, por exemplo, tem alguns protocolos de bioestimuladores fazer 3 sessões seguidas. O bioestimulador, ele demora em torno de 60 dias para ter uma resposta realmente boa. E aí, em 60 dias, você já fez 2 aplicações. Em 90 dias, você fez 3 aplicações. Então, você pode ter feito uma dosagem muito grande naquela face. E aí, ela vai expandir, ela vai ganhar medidas. E aí, você não tem como reverter, porque você não tem como degradar. Porque é o teu próprio tecido que vai expandir. Então, isso eu acho que não é legal. Mas tem coisas ainda piores. Que quando ele não for bem aplicado, ele pode formar nódulos. E esses nódulos, eles devem ser tratados de forma imediata. Quanto mais tempo você deixar, mais difícil de reverter. Aí você vai ter que partir um procedimento cirúrgico, às vezes, numa área onde você não quer ter uma cicatriz, mas você tem um nódulo ali visível que está chamando a atenção. E aí você tem a opção do corticoide, que é uma técnica muito precisa, que você tem que injetar muito pouquinho corticoide dentro desse nódulo. Ele não pode sair fora dessa estrutura, porque se ele pegar um outro tecido, ele faz depressão, ou seja, ele faz uma cavitação mesmo. Então, isso eu acho que é um procedimento perigoso. E se o profissional, ele errou, criou nódulos de forma exagerada, mas isso também pode ser uma resposta do hospedeiro, né, da pessoa, do próprio corpo, pode ser. Mas, em geral, é erro de técnica, a presença de nódulo. E aí, se ele não aplicou o bioestimulador de forma correta, que é uma técnica relativamente fácil de se aplicar, ele tampouco vai saber resolver essa intercorrência do nódulo. Então, essa que é uma preocupação que a gente tem, que, claro, que eu gosto que a harmonização ela cresça, e por isso que, às vezes, eu ajudo pessoas em intercorrências, pessoas que eu nem conheço. Alguém passou o teu telefone para me ajudar, estou com uma intercorrência aqui. Eu ajudo porque eu penso assim, eu me coloco no lugar desse profissional que está com esse problema na mão, mas eu me coloco no lugar do paciente que está sofrendo com aquela dor, e eu me coloco no lugar de todos os profissionais, porque quanto melhor a gente entregar a harmonização de qualidade, sem intercorrência, melhor para todo mundo, para todas as classes. Então, sempre uma harmonização cada vez melhor é o que a gente busca, assim como saúde, né? Como qualquer Mas a outra coisa. harmonização é saúde, a estética é saúde. Exatamente. Olhar no espelho, É autoestima. bem, é saúde. É Né? é bem emocional, né? Bem emocional. Exatamente. É considerado que saúde, o que é você ter saúde realmente? É o bem-estar físico, mental e psicológico. Então, assim, a parte de você se olhar no espelho e você gostar do que você está vendo, eu tenho um relato, assim, muito legal de um paciente que ele foi no consultório junto com a esposa. E a esposa já era minha paciente há muitos anos lá da clínica de odontologia e ela passou a fazer harmonização comigo. E aí, depois de um tempo, ele foi junto com ela e ele chegou lá e ele falou assim, eu vim te conhecer, porque eu quero conhecer a profissional que melhorou, que mudou a minha esposa. Que legal! Isso é muito lindo. Ela passou a se relacionar melhor com o marido, melhor com os filhos. Confiança. Autoconfiança. Ela foi promovida no trabalho. Então, assim,
ela tinha queixas que para ela deixava ela como se ela tivesse uma capacidade menor. Trava nela mesmo, né? Exatamente. Então ela passou a se relacionar melhor com o marido, ela passou a se sentir mais feliz. Então, assim, isso é saúde, isso é você realmente mudar vidas, né? Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer um bioestimulador, vou fazer um preenchedor, vou fazer um lábio, ele não é só estética, não é só aquela coisa. Você transforma vidas, às vezes. É um sonho daquela mulher de fazer um procedimento. Então, a estética realmente, hoje, ela é muito importante, porque ela te dá autoconfiança, ela melhora na questão social e profissional também. Com certeza. A autoconfiança é tudo, né? E esse é um grande, um grande auxílio para isso, né? Agora, existe um limite também dessa... Bom senso, né? O bom senso de você procurar a harmonização facial até um certo limite para você também não cair nesse exagero, porque aí é uma fuga de um outro problema que você precisa tratar, né? Exatamente. Existe também aquele outro lado, que chega alguém com um rosto bonito, querendo fazer um monte de coisa, com muitas queixas. Por mais que eu olhe, eu não consigo ver o que ela está me descrevendo. E aí, aquele momento de você, de uma maneira sutil, fazer um procedimento que não gere nenhum dano e ir orientando para quê? Porque ela precisa, na verdade, às vezes, de uma ajuda de um psicólogo. Sim, alguma coisa. rola uma distorção aí, Uma né? distorção de imagem. Então, ela vem buscar um procedimento, mas não é isso que ela precisa. Ou, às vezes, ela precisa das duas coisas também. Uhum. Porque você começa a melhorar, você faz os procedimentos e isso não satisfaz, isso não melhora. Não tem esse efeito que gerou nessa paciente, que ela passou a se sentir melhor. Então, às vezes, a pessoa ela precisa sim da harmonização facial, mas ela precisa também de uma ajuda terapêutica. Sabe que esses dias eu cheguei lá e falei, Gil, olha o malar dessa pessoa aqui. Aí ela olhou, bonito. Eu falei, Gil, vamos fazer? Dela assim, eu também queria um igual. Ela bem assim, bem tranquila. É bonito nela. Daí ela falou assim, eu posso fazer em você, mas ela só tá bonita por causa da luz, por causa da maquiagem. E quando ela tirar tudo isso, ela vai ficar feia. Exatamente. Gente, que profissional que te fala isso. Exatamente. O próprio ângulo daquela foto deixa. Exatamente. Valoriza. Eu sempre falo assim, não acreditem em tudo que o Instagram mostra. Exatamente. Porque eu consigo, Filtros. eu consigo harmonizar uma face só com luz. Eu faço uma foto inicial com a luz vindo de cima, com um gorro. E aí, no final, eu jogo uma luz de frente, solta o cabelo, não precisa nem maquiar. Então, às vezes, assim, ter esse cuidado de ver o que você quer, não, mas isso é só jogo de luz, é filtro, é um Photoshop. Então, às vezes, aquela mudança é impossível acontecer, a não ser no Photoshop. No Photoshop, ele aceita tudo. Então, tem faces que não dá para chegar, não, mas olha aqui, ela era assim e ficou assim. Não, aquilo não dá para fazer com um preenchedor, ou com um bioestimulador, ou com harmonização, ou com cirurgia que seja. É só no Photoshop. Para você ver. Então, se você quer ficar bonito mesmo, assim, de forma natural, a Gildete, eu indico de olho fechado, porque ela é incrível. Tem uma lucidez, uma competência para acertar sempre. E a sinceridade que o paciente merece ouvir. Não é? Sim, é tudo que você precisa. Sinceridade é tudo. Não, em você, isso não é o ideal, não vai ficar bom, né? Isso é importante. Por isso que eu digo para você, quando essas grandes celebridades que podem pagar qualquer pessoa, quando acontece alguma coisa de errado ou erram na mão, ninguém fala quem é. Exatamente. Talvez você ter a disponibilidade de gastar, de não ter limite de gastar, pode ser um perigo também. Pode ser, então. Exatamente. Porque quando você tem, que a gente fala assim, orçamento aberto, então você pode indicar qualquer quantidade de procedimento que está com orçamento aberto e a pessoa está ali em busca de resultado, é uma pessoa leiga, ela vai aceitar. Os meus pacientes, eles já sabem. Eu tenho um paciente que, ele é um homem lindo, e ele emagreceu e ele precisava repor alguns volumes. Mas a gente fez em 3 etapas, porque talvez por ele teria colocado mais de uma vez só. Mas vamos colocar essa quantidade, o teu corpo, ele vai integrar esse tecido, ele vai reconhecer como uma coisa boa.
Você vai se acostumar com essa mudança, né? Esse volume a mais no seu rosto, que estava um rosto mais magro. Você volta daqui 15 dias, a gente reavalia, a gente planeja mais alguma coisa e aí a gente vai fazer mais. E aí a gente foi fazendo assim. E ainda caberia no rosto dele? Caberia, mas eu não vi necessidade de colocar mais. Eu falei, chega, né? Você tá com o rosto lindo, tá natural. Geralmente o produto que a gente usa para preencher é o ácido hialurônico. Sim, o ácido hialurônico é o que vai gerar volume. Nós temos os bioestimuladores, que alguns eles até trazem volume também, porque ele é um gel. Mas o bioestimulador, por exemplo, o Radiesse ou o Elancê, que ele é um gel, que ele gera um volume inicial, ele tem 30% somente de bioestimulador e 70% é veículo. Esse veículo, ele é só está ali para, digamos, transportar as partículas do bioestimulador. E aí, depois de algumas semanas, esse veículo, ele vai embora, vai se degradar. Então, você vai perder aquele volume e aí você vai ter aquele volume novamente, porque você vai ter formação de tecido ali, de colágeno, de elastina. Mas o melhor e o único, digamos assim, volumizador mesmo é o ácido hialurônico. Tem alguma harmonização que a gente não consegue desfazer? A cirúrgica, por exemplo, é uma coisa que é muito difícil você desfazer, né? Eu digo assim... Só isso, assim, você eu corta digo que é menos invasivo. Não, tem outros procedimentos também. Por exemplo, o próprio bioestimulador, você vai ter que esperar o tempo. Você não vai poder ir lá e desfazer naquele momento que você quer. Você vai ter que esperar ele acabar o efeito, ele ir embora. O nódulo você vai ter que tratar, ok. Mas eu digo assim, quando você coloca muito bioestimulador... Ou então, por exemplo, se eu faço uma técnica de aspiração, de remoção de gordura, eu não consigo colocar de volta. Aqui, por exemplo, aquela da bochecha. A bichectomia, que é de remover a bola de Bichat, aqui nessa região, uma vez que você retirou, não tem mais como colocar lá naquele local. Mas isso também, assim, é um pouco, digamos... Polêmico. Porque a bichectomia, ela é uma reserva de gordura e ela não está aqui, ó, nessa região. Eu tenho a pele, eu tenho uma camada de gordura, né, de coxins de gordura, eu tenho um músculo e depois eu tenho a bola de Bichat um pouquinho antes da mucosa interna da boca. Então, quando eu tiro essa bola de Bichat, vai fazer aquele afundamento aqui, se a bola de Bichat ela estava ali muito grande, ocupando um espaço muito grande, então ela bate no dente, quando bate no dente, ela expande aqui para fora. Então, quando eu tiro essa bola de Bichat, ela vai dar aquele afundamento aqui. Mas o que normalmente eu vejo, claro, não é uma regra, é que, além de tirar a bola de Bichat, a pessoa preenche o malar, o zigomático, preenche mandíbula. Aí aqui parece muito mais fundo do que realmente é. Todo. Exatamente. Então tem alguns atores, mulheres, que preencheram. Acho que tem uma moça da maquiagem famosa que apareceu. Falaram, ai, não faça esse... Acho que é Boca Rosa, eu acho. Eu não sei, não tenho certeza. Que ela fez e ela emagreceu muito e ela ficou extremamente marcado. E eu sei quem é. Né? Não tenho o que fazer. Só que se você olhar, você vai perceber que aquele malar não é dela, aquele malar zigomático ali foi preenchido. Não malar é natural. Aqui, malar. Foi preenchido e foi preenchido mandíbula também. Então, se você volumiza aqui, vai gerar uma sombra. Então, não foi só a bichectomia que gerou aquela transformação. E aí as pessoas confundem. Ah, mas a bichectomia faz isso? Não, a bichectomia não faz isso. Quando a gente tem muito bom resultado, ele fica bem sutil. Gil, você já recebeu um paciente muito louco que estava a fim de mudar tudo, tinha muita grana e você mandou ele embora? Já. Demitiu o paciente. Eu demiti. Já demiti vários pacientes. Conte pra mim qual foi a proposta indecorosa deles. Geralmente, quando... Homem e mulher? Foi um homem. Olha os homens aí exigentes. Porque, na verdade, o rosto não comportava o que ele queria fazer. Ele queria um rosto quadradão. Ele queria ficar malvado. Não, ele ia ficar muito esquisito. Muito esquisito. Ele já tinha, assim, uma aparência
um pouco diferente, digamos. Ele usava bastante piercing, ele tinha bastante maquiagem, ele tinha um corte de cabelo mais exótico. E aí ele queria fazer várias coisas assim que não eram harmônicas para nenhum tipo de face, muito menos para a face dele. Ele não queria continuar mais exótico ainda? Sim, ele queria ficar mais exótico, mas eu não... Não era eu que ia fazer ele ficar não era eu, não. não Aí por eu você. preferi não fazer. E aí eu falei assim, não, isso eu não posso fazer porque não dá para fazer. Não, mas me disseram porque eu vi, olha, eu não sei fazer isso, eu não vou Ele fazer. queria fazer? Na verdade, ele queria colocar muito lábio por um homem, é feio, ele tinha um rosto bem masculino, bem rústico, então com um lábio redondo, né, mais feminino, não iria ficar bom, não. E aí ele queria preencher muito também a região de zigomático, e aí ele tinha um queixo mais afilado, longo, e ele queria fazer mais queixo. Então aqui ele ia ficar bem fino, ele ia ficar com um queixo grande, com um zigomático bem saliente e com bocão. Então assim, eu não consigo nem imaginar a face dele com essas proporções. E aí eu falei assim, não dá para fazer. Ele falou, mas qual é o problema? Porque eu vou te pagar o que você quiser. Falei, Entra na questão do valor, né? Infelizmente não dá para fazer, né? Olha, talvez você encontre um profissional que faça, mas eu não vou E fazer. sempre tem. Gil, Sempre e você tem. já pegou algum paciente muito feio, que não tinha jeito? Então, na verdade, assim, eu sempre digo que toda face tem sua beleza. Ela pode estar escondida. E cabe a mim realçar essa beleza. Mas você fala assim, ficou bonitinho. Então, você consegue melhorar sempre. Não existe nenhuma face que não tenha jeito. Desde que você respeite as proporções, que você melhore. E aí, o que a gente diz assim? Olha, quando nada ajuda, a gente indica arrumar o dente também, o cabelo, melhorar a roupa. Então, assim, tem essa questão que a gente consegue melhorar. Já faz como é que é? É todo um Já faz um negócio de cor, já fala pra pessoa dar um cartão de uma loja. Eu já influenciei no corte de cabelo, por Olha. exemplo, de barba. Eu recebi um rapaz com um rosto bonito, um olho bonito, boca bonita, nariz bonito, mas ele tinha um rosto longo, né? Que é uma característica que a gente chama de dólico facial, né? Rosto longo, mesofacial, rosto médio e braquifacial quando é rosto muito curtinho, né? Mais quadrado. E aí ele era um dólico facial, aquele rosto longo. E ele tinha um cavanhaque, ele tinha um rosto mais fino. Parecia um bode. E ele fez aquele corte vulgarmente chamado de calopsita. Ah, tá. Então ele raspou aqui na lateral, ele tinha aquele cabelo alto aqui e um cavanhaque. Então o rosto dele cresceu muito, né? E aí eu olhando para ele, ouvindo as queixas dele, ele não sabia dizer exatamente o que não estava bom. Você não precisa de mim, você precisa ter um cabelinho. E aí eu fiquei ouvindo, eu dei o espelho para ele, eu comecei a fazer medidas aqui, e aí depois eu medi o rosto dele, porque na verdade quando você vai medir o rosto, normalmente a gente mede daqui até a inserção do cabelo, mas ali nesse caso eu fiz uma medida, né, de cabelo e cavanhaque. Eu falei, olha, você está vendo essa proporção que você não tem proporção. O teu rosto já é longo, então você precisa melhorar o corte de cabelo e tirar o cavanhaque. Ele não, mas eu deixo o cavanhaque porque eu me sinto mais seguro. Eu falei, não, você vai se sentir mais seguro trabalhando um pouquinho a parte masculina, que é a mandíbula do homem, né? Uhum. Você fazer uma mandíbula um pouquinho mais projetada no homem, ele dá uma Fica mais masculinidade, sexy, né? fica mais bonito. Aham. Falei, então você corta o cabelo, você tira o cavanhaque e vamos trabalhar no que precisa ser trabalhado, que é o terço inferior. E a harmonização é isso, é todo um conjunto, Exatamente. rosto, cabelo, corpo também. E você tem E que a acaba personalidade da pessoa, né? Exatamente isso que eu ia falar. O Exatamente. emocional da pessoa também, né? Ele chegava muito mais quieto na clínica e ele passou a conversar com todo mundo, ele ficou mais comunicativo, por quê? Ele ficou mais seguro, Mais confiante, né? confiante, provavelmente estava recebendo elogios, né? Já conseguiu sair com alguém, já ficou amado. Não sei se Tudo vocês melhora. lembram do rosto do Pablo Marçal quando ele era gordinho.
Eu nem sabia que ele era gordinho. Ele era gordinho. Olha. Ele era também não gordinho, ele tinha pouquinho cabelo, então assim, ele é harmonizado realmente, ele é um homem lindo, eu acho ele um homem bonito. Sim. E aí colocaram a foto dele do Nunes. Uhum. Aham. E aí você olha o rosto do Nunes, aquele rosto menor e aquela mandíbula triangular fininha aqui assim. Então, claro que os comentários eram de uma certa forma pejorativos, né? Mas a comparação foi assim gritante, que um inspirava confiança de uma pessoa bem-sucedida e o outro não, de uma pessoa insegura, com pouca capacidade. E só tinha o que ali? A comparação de duas imagens, né? Os comentários, digamos assim, que não estavam se baseando na capacidade de cada um. Exatamente. Era só na imagem. Então, por isso que a harmonização, ela acaba sendo muito importante para os homens também, porque eles geram essa segurança. Então, fica aquele rosto mais másculo, mais bonito, né? Gil, você já recebeu uma paciente, já falou assim, um paciente, falou, nossa, vai ficar bom aqui, você deu aquela dica, você fez a harmonização, a pessoa se olhou e falou, não quero mais, não gostei. Odiei. Sim. Ai. Eu tive uma paciente que o marido estava viajando e ele ia ficar em torno de uns 30 dias fora do país e ela planejou para fazer a harmonização dela. E a gente fez até em 2 etapas. E ela tinha um rosto bem magrinho, assim, ela precisava realmente melhorar. Melhorou muito, o rosto dela ficou lindo. E ela foi para casa da primeira vez, ela disse que se sentiu meio insegura, mas isso daqui eu acho que não tá legal, não sei, eu tô achando estranha. Quando ela veio para a segunda sessão, eu conversei novamente para sentir o que eu podia fazer. Aí eu mostrei a foto do antes e o depois e era uma diferença assim muito grande, mas assim muito positiva. E aí ela falou assim, não, ok, vamos continuar então o que a gente tinha planejado. Então a gente foi para a segunda etapa e começamos a fazer a segunda etapa. Eu achei assim que ficou maravilhosa. Ela foi para casa e ela morava na casa dela, tinha uma escada e tinha um espelho na frente da escada. Então diz que ela subia a escada, ela se olhava no espelho e ela não se reconhecia. Ela dizia, que mulher é essa? E ela, nossa, mas eu tô melhor, eu lembro da foto. E aí eu sempre faço a foto do antes e depois, eu mando olhando. pra pessoa olhar. Importante, né? Pra pessoa, ela vai se olhando. E ela mostra pras amigas, né? Quando as amigas, às vezes, elas dizem assim, você tá estranha. Não, eu tô maravilhosa, olha aqui como eu era, olha como eu tô, né? Exato. Então isso dá mais segurança. Aí ela se olhava no espelho e ela não se reconhecia. E ela me ligou, ela falou, eu quero tirar tudo porque eu não tô me reconhecendo, eu acho que o meu marido não vai gostar. E eu não estava aqui em Curitiba, eu estava viajando. Ela falou, meu Deus, mas eu preciso tirar antes porque meu marido vai voltar. Eu falei, eu não conheço ninguém que possa fazer essa remoção para você, que eu realmente confie em você para a pessoa te atender. Então você espera, a hora que eu voltar, a gente vai fazer isso. Claro que eu estava pensando assim, eu vou ganhar mais uma semana, ela vai se acostumar, ela vai gostar e ela não vai querer tirar a harmonização. E aí, quando eu voltei de viagem, ela estava controlando o dia que eu chegava em Curitiba, eu cheguei, ela foi no consultório e ela chegou assim, olha, eu não quero nem conversar, eu quero tirar, faltou luz. E era de Nossa, não era para tirar. Era de noite já. Nossa. Eu falei assim, olha, infelizmente não tem como eu te atender, eu preciso de precisão. Vou pegar um berliquinho aqui. Enfim, Ela ela de foi velas. embora. Ela foi embora e ficou de voltar no dia seguinte. No dia seguinte, aconteceu alguma coisa com a família dela, alguém sofreu um acidente, alguma coisa de saúde, e ela ficou 2 ou 3 dias Caramba, envolvida com isso. Quando Ela não conseguiu voltar. Quando ela realmente decidiu que ela ia voltar para, né, desfazer a harmonização, e ok, tinha horário marcado, eu falei, ok, né, vou desfazer, né, é o que ela quer, tudo bem. Aí ela me ligou, ela falou assim, olha, mas eu não vou conseguir chegar às 14 horas, eu posso chegar meia hora depois? Eu falei assim, olha, então eu vou te marcar para o final do dia, porque eu quero fazer com calma, eu já tenho paciente às 15 horas, então vamos marcar para o final do dia? E aí ela, tá bom, então, nossa, mas agora que eu tinha decidido, eu falei, então ela está em dúvida. Aí ela me ligou, mandou uma mensagem, eu acho, umas 5 horas da tarde, ela falou, eu pensei melhor. Eu vou aí para conversar com você, mas eu não vou querer desmanchar a harmonização.
E aí ela foi, a gente conversou, e aí ela chegou lá e eu já ri. Eu falei assim, já entendeu, né, que você tá muito mais bonita hoje, como se fosse uma coisa natural que ela tivesse já aceitado. E aí realmente ela não tirou, e a gente depois fez mais algumas coisinhas. E hoje ela não mora mais no Brasil, ela O marido mora. gostou dela, porque eu pensei, se o marido olhou, não gostou, chegou. falou, cara, vou Então, embora. Não vamos, quero, vai embora. não, daí, ok, faltava acho que uns 3 dias quando ela foi no consultório, aí ok, ela concordou e ela foi embora feliz. O marido chegou, ela foi buscar o marido no aeroporto. Aí disse que ele chegou no aeroporto de longe, disse que ele fixou o olhar nela, assim, aí claro, ela fez uma escova de cabelo, fez maquiagem, toda né, ele estava produzida. longe há um mês. E ele falou assim, meu Deus do céu, eu preciso ficar mais tempo longe de você para você vir me receber maravilhosa desse jeito." Uau! Então, claro que ele gostou, porque ela estava muito mais bonita, mas ela estava muito mais bonita de uma maneira natural. O processo dela, da Exatamente. aceitação, Ela da nem imagem, né? Paciência com o processo. ela precisou se acostumar com aquela diferença positiva. Ela não tinha bocão, ela não estava exagerada, ela estava realmente muito melhor. E pra gente falar de gerenciamento de beleza, quem é que tá arrasando, assim? Quem que você pode falar, essa ou esse está muito bem, está bonito, é o caminho certo, a cada tempo que envelhece está mais Mais Tchan. bonita. mais bonito. Grazi Massafera. Nossa, aquela mulher é demais. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é Maravilhosa. incrível. Maravilhosa. E ela é um conjunto, né? O cabelo, é o Sim. corpo, Tudo incrível. é a face dela. E é uma pessoa que a gente pensa assim, doutora, dá pra fazer o maxilar dela, a mandíbula dela? Não, ela é ela, né? Ela tem uma característica muito dela. Claro que a gente pode ir trabalhando, né, naquele sentido para você ter, porque ela tem uma boca não exagerada, mas ela tem uma boca bonita, né, uma boca Linda. volumosa. Ela tem uma mandíbula bem marcada, mas ela tem um pescoço fino. Ela tem, na verdade, assim, um malar bem projetado, mas ela tem uma proporção, ela tem olho grande, tem nariz grande, tem boca. Então, tudo isso acaba fazendo um conjunto muito harmonioso. Porque às vezes você pega um rosto pequenininho ali e você quer transformar, quer Colocar colocar um bocão. bocão. Não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Olha aquela... também uma influencer, né? Que ela tinha um bocão... não é a GK? A GK. Deu o que falar. A harmonização GK, Eu dela. não sei quem é a GK, se A você botar GK, uma foto dela, eu não sei quem é. A GK, ela tem um rosto pequeno, mas um rosto muito bonito. Ela tá harmonizada, ela melhorou, né? Ela não era uma mulher feia, mas ela tá muito mais bonita. Mas ela tem um rosto bonito, tá nas proporções, assim, tem um malar, né, mandíbula muito bem definida. Mas ela exagerou na boca. Então, ela tinha uma boca exageradamente grande. Muitos comentários. E ela tirou a boca. Ela tá maravilhosa. Procure pra ver. Ela é comediante, ela tem muitos seguidores também, né? Ah, legal. Então é isso, Gil. Acho que dá, né, pra gente conversar cada vez mais sobre o assunto. A harmonização é super atual, é uma coisa que veio pra ficar, né? Quanto menos invasivo, melhor. Acredito que o ser humano, através da beleza, tá entendendo que a prevenção sempre é o melhor caminho. Sempre. Exatamente. Né? Sempre. Eu, sinceramente, penso em nunca fazer uma cirurgia. E que bom que eu tenho esses recursos, né? Que a gente tem, a sociedade tem, e tá ficando cada vez mais acessível. E, nossa, é um prazer te receber aqui. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, que eu pude trazer do profissional para minha vida pessoal. Você, o Alex, nós são pessoas que eu amo de paixão. Uma grande profissional. E eu quero receber você aqui várias vezes, né, Rê? Com certeza. Inclusive, doutora, o seu Instagram, pra gente continuar acompanhando o seu trabalho, né? Claro, com certeza. E é sempre um prazer, né, estar com vocês aqui. Olha, é recíproco esse carinho, você sabe a admiração que eu tenho por você, pela nossa trajetória toda, né? E a Regininha, assim, nossa, foi uma alegria te reencontrar, né? E também a gente se conheceu num momento profissional, Verdade. né? Que bom a gente se reencontrar aqui. E quando vocês quiserem, e foi assim uma alegria, foi um papo descontraído, falamos de tudo um pouco, né? Não fugindo muito da harmonização, mas olha, desejo para vocês assim muito sucesso. Bom, e foi Obrigada. alegria, Muito obrigada. É recíproco. O Instagram da Gil, @doutora Gildete. @doutora Gildete Zanella. Entrem lá, acompanhem,
Sempre tem alguma coisa, uma novidade ali, um vídeo de orientação, casos de antes e depois. Muito legal. Então, @doutora Gildete Zanella. E tem casos corporais lá também, olha, incríveis. Gil, obrigado. Obrigada. Obrigada pra você de casa. Beijo. Tchau. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que só